A floresta começou a me devolver coisas que eu nunca perdi. Eu sou topógrafo há quase 8 anos. Meu trabalho sempre foi lidar com números, medidas e limites invisíveis. Marcar o que começa, o que termina, o que pode ser ocupado. Nunca houve espaço para superstição nisso. Árvores são árvores. Terreno é terreno. Naquela semana, recebi uma designação simples demais para gerar qualquer suspeita. Levantamento preliminar para futuras trilhas ecológicas em uma floresta estadual afastada. Um daqueles lugares que só existem no mapa e em relatórios técnicos. Sem cachoeiras famosas, sem mirantes, sem histórias locais. Só mata fechada. O tipo de serviço que ninguém quer e que sempre sobra para mim. Cheguei cedo, ainda com neblina baixa, aquela que não chega a atrapalhar a visão, mas deixa tudo sem contorno definido. Estacionei o carro no ponto permitido mais próximo e segui a pé. O silêncio era limpo, quase confortável. Sem insetos demais. Sem vento forte. Sem cheiro estranho. Tudo normal. Eu estava sozinho, como sempre prefiro. GPS com sinal estável. Rádio funcionando, embora quase nunca alguém responda nesses lugares. Montei a barraca perto de um antigo marco de madeira, provavelmente deixado ali décadas atrás por outra equipe. Estava torto, com o topo apodrecido, mas ainda fincado no chão. Gostei disso. Era um ponto fixo. Um início claro. Enquanto caminhava, fazia anotações mecânicas, quase no piloto automático. Distâncias, inclinações, coordenadas. A floresta não reagia à minha presença. Não parecia se importar. Nenhum barulho repentino. Nenhum movimento fora do esperado. Lembro de pensar, em algum momento, que aquele lugar era previsível demais. Como se tivesse parado no tempo. Quando o dia começou a escurecer, voltei para a barraca com a sensação estranha de que eu tinha avançado menos do que o planejado. Conferi o GPS. As medições estavam corretas. Ainda assim, o cansaço parecia maior do que deveria. Naquela primeira noite, dormi fácil. Nenhum sonho. Nenhum ruído que me acordasse. Se alguém me perguntasse naquele momento, eu diria sem hesitar. Não havia nada de errado ali. A floresta era só floresta. Comum. Estável. Confiável. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez baixar a guarda. No segundo dia, algo pequeno aconteceu. Tão pequeno que, se fosse em qualquer outro lugar, eu nem teria lembrado depois. Saí cedo da barraca, seguindo uma trilha que eu mesmo havia marcado no dia anterior. O chão ainda estava úmido da noite, mas não tinha chovido. As folhas faziam pouco barulho sob as botas, abafadas demais para aquele tipo de terreno. Era como se a floresta estivesse segurando o som. Foi no meio dessa caminhada que ouvi passos atrás de mim. Não eram rápidos. Nem pesados. Eram errados. Descompassados, como alguém tentando copiar o ritmo de outra pessoa e falhando por pouco. 2 passos próximos demais. Uma pausa curta. Outro passo. Parei instintivamente. O som parou junto. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo só minha própria respiração. Esperei o barulho típico de um animal se afastando, o estalo de galhos, o farfalhar das folhas. Nada veio. Pensei em cervo. Ou algum bicho curioso. Ri sozinho da tensão. Voltei a andar. Os passos não retornaram, mas a sensação de não estar mais sozinho ficou. Uma pressão leve entre as omoplatas, como se alguém estivesse perto demais sem tocar. Olhei para trás 2 vezes. Não vi nada além de troncos alinhados de um jeito quase organizado demais. Alguns minutos depois, algo interrompeu essa linha mental. No meio da trilha, cravado no barro ainda escuro, estava um marcador laranja. Meu marcador. Reconheci antes mesmo de me aproximar. Um pequeno arranhão na lateral, feito quando ele caiu da mochila semanas antes. Não havia dúvida. Aquilo era meu. O problema era a localização. Eu tinha fincado aquele marcador 2 quilômetros atrás, perto de uma área de declive acentuado. Lembrava exatamente do lugar porque havia feito uma anotação extra no GPS. Era impossível ele estar ali.
Ajoelhei e segurei o marcador. Estava quente. Não morno por causa do sol. O sol mal passava pela copa das árvores. Quente como algo que acabou de sair da mão de alguém. Larguei no chão imediatamente, sentindo um arrepio subir pelos braços. Olhei em volta, girando devagar, esperando ver alguém se afastando entre as árvores. Não havia trilhas secundárias. Não havia pegadas além das minhas. Peguei o GPS. As coordenadas confirmavam, eu estava no lugar certo. Fiquei ali tempo demais, tentando racionalizar. Talvez eu tivesse me confundido. Talvez tivesse trazido um marcador extra e esquecido. Talvez. Guardei o objeto na mochila, mais por hábito do que por decisão consciente. Segui em frente, mas algo já tinha mudado. A floresta parecia ligeiramente mais próxima. As árvores, um pouco mais inclinadas para dentro da trilha. Como se estivessem prestando atenção. Foi nesse momento que percebi outra coisa. O silêncio tinha voltado, mas não era o mesmo do dia anterior. Era um silêncio atento. E, pela primeira vez desde que cheguei, tive a sensação clara de que aquele não tinha sido um erro da floresta. Tinha sido uma resposta. A partir dali, nada mais aconteceu uma única vez. Tudo começou a se repetir. No início, eram só detalhes que meu cérebro tentava ignorar. Sempre que eu parava para anotar alguma medida, os passos voltavam. Não vinham correndo. Não tentavam se esconder. Apenas surgiam, atrás de mim, mantendo uma distância constante demais para ser coincidência. Quando eu me virava, o som cessava imediatamente. Sem atraso. Sem erro. Passei a testar isso de propósito. Parava de repente, no meio da trilha, prendendo a respiração. Em todas as vezes, o som parava exatamente junto comigo. Como se estivesse sendo transmitido, não produzido. Comecei a evitar olhar para trás. Ao refazer um trajeto já medido, notei a primeira mudança visível. Uma árvore que eu tinha usado como referência estava marcada. Não com tinta. Não com faca. Eram sulcos irregulares, fundos, feitos na altura exata dos ombros de um adulto. Passei os dedos pelas marcas. Não eram cortes retos. Eram curvas. Tortas. Como se algo tivesse tentado agarrar o tronco e escorregado. Nos metros seguintes, encontrei mais. Sempre na mesma altura. Sempre recentes. A madeira ainda clara, viva por baixo da casca. Nenhuma delas estava ali no dia anterior. Eu tinha certeza disso. Foi quando percebi o padrão maior. As marcas não estavam aleatórias. Elas acompanhavam meu caminho. Naquela noite, tentei contato pelo rádio. Só para ouvir outra voz humana. Qualquer uma. O chiado veio forte, cobrindo o silêncio da floresta como um cobertor áspero. Ajustei a frequência, pronto para desligar, quando algo atravessou o ruído. Uma respiração. Muito próxima do microfone. Depois, minha voz. Não uma gravação. Uma tentativa. Ela dizia frases que eu tinha falado horas antes, durante as medições. Mas o ritmo estava errado. As pausas vinham nos lugares errados. A respiração era longa demais, profunda demais, como se os pulmões não soubessem quando parar. Confere o ponto, a voz disse. E então? Repete a marcação. Meu nome veio logo depois. Não gritado. Sussurrado. Desliguei o rádio com força, sentindo o coração bater no pescoço. A floresta ao redor da barraca parecia mais fechada do que antes. As árvores projetavam sombras que não combinavam com o ângulo da lua. No terceiro dia, encontrei a barraca aberta. O zíper estava todo fechado quando saí naquela manhã. Eu lembrava disso porque tive dificuldade ao puxá-lo. Agora, estava escancarado. Entrei devagar, com o corpo inteiro tenso. Nada tinha sido roubado. Nada tinha sido quebrado. Mas tudo estava diferente. Meus equipamentos estavam organizados em fileiras. GPS com GPS. Marcadores alinhados por tamanho. Baterias separadas por carga. Não do jeito que eu faço. Do jeito que alguém tentando entender meu método faria. No centro da barraca, havia algo que me fez engolir seco.
Meu caderno de campo estava aberto. Na página errada. E ao lado de uma anotação minha, havia uma marca funda no papel, pressionada demais, como se alguém tivesse tentado escrever e falhado. Saí da barraca com a sensação clara de que não estava mais sendo observado à distância. Aquilo estava perto. Próximo o suficiente para tocar minhas coisas. Próximo o suficiente para errar e tentar de novo. E, pela primeira vez, pensei que talvez o problema não fosse eu estar perdido na floresta. Talvez fosse o contrário. Talvez ela já soubesse exatamente onde eu estava. Eu decidi ir embora no início do quarto dia. Não foi um surto. Não foi pânico imediato. Foi uma decisão fria, quase profissional, como tudo que eu fazia ali. Algo naquele lugar tinha ultrapassado o limite do aceitável. Não era mais só desconforto ou coincidência acumulada. Eu estava sendo incluído em alguma coisa que não entendia, e meu instinto finalmente gritou mais alto que a razão. Comecei a desmontar a barraca rápido demais. Minhas mãos tremiam, errando movimentos simples, como se o corpo soubesse antes da mente que o tempo estava acabando. Foi nesse momento que percebi. A floresta não estava mais silenciosa. Ela respirava. Não como o vento passando entre folhas. Era mais fundo. Um ritmo lento, pesado, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Inspire. Expire. Inspire. Expire. As árvores pareciam se mover com isso, inclinando-se quase imperceptivelmente, como um peito que sobe e desce. Coloquei a mochila nas costas e comecei a andar sem conferir o GPS. Conhecia o caminho de volta. Tinha feito aquelas medições. Tinha certeza. Depois de alguns minutos, notei o primeiro erro. O antigo marco de madeira, aquele perto da barraca, apareceu à minha frente novamente. Eu já deveria estar longe dali. Parei, sentindo o estômago afundar. Dei 2 passos para trás. Virei o corpo para a esquerda, tentando contornar o tronco, e foi quando vi algo se mover entre as árvores. Não correu. Não se escondeu. Ele apenas ajustou a posição, como se estivesse aguardando. Era alto demais para ser humano. Os membros longos se dobravam em ângulos errados, imitando articulações que conheciam o conceito, mas não o limite. O corpo era fino, irregular, como se tivesse sido moldado às pressas a partir do que a floresta tinha à disposição. Não havia rosto. Onde deveria haver olhos, boca, nariz, existia apenas uma superfície ondulada, úmida, lembrando madeira encharcada tentando formar algo reconhecível. Quando ele se moveu de novo, entendi o padrão. Não era perseguição. Eu mudava de direção, ele já estava lá. Eu parava, ele parava antes. Eu pensava em correr, ele se inclinava, antecipando. Ele não reagia aos meus movimentos. Ele reagia às minhas intenções. Foi aí que a compreensão veio inteira, pesada demais para ser ignorada. A floresta não estava me confundindo. Ela não estava tentando me perder. Ela estava me estudando. Meus caminhos. Minhas decisões. Meu jeito de organizar, medir, nomear. O monstro deu um passo à frente, e por um segundo terrível, seu corpo pareceu ajustar proporções. Como se tivesse aprendido algo novo comigo. Foi quando ouvi minha voz novamente. Não no rádio. Não ao redor. Atrás de mim. Não me virei. Corri. Não sei quanto tempo levei para alcançar a borda da floresta. Só lembro da respiração rasgando o peito, dos galhos arranhando minha pele, e da sensação constante de que, se eu pensasse em parar, algo pensaria antes por mim. Quando finalmente saí da mata, o som cessou. O ar ficou leve demais. O silêncio, vazio. Eu não olhei para trás. Mas tive certeza absoluta de uma coisa. Aquilo não tinha ficado na floresta porque não podia sair. Tinha ficado porque ainda não precisava. Se você chegou até aqui, é porque sentiu que algo nessa história não terminou na floresta. Histórias assim não são só relatos. Elas são avisos. Então, se você gosta desse tipo de terror que começa silencioso e continua te observando mesmo depois do vídeo acabar, deixa o like agora.
Isso ajuda mais do que parece. E se inscreve no canal. Porque toda semana tem novos relatos. E alguns deles aprendem com quem escuta. A gente se vê no próximo vídeo. Ou, ele vê você primeiro.